Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro A Glória de um Covarde, de Stephen Crane. Esse livro, A Glória de um Covarde, ou então no original The Red Badge of Courage, é um dos tantos livros que existem sobre a Guerra Civil Americana, mas ele foi o primeiro a trazer uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais humana do soldado americano. Até então, os livros que tinham sido escritos sobre a Guerra Civil idealizavam esse momento da história, idealizavam o papel desses heróis nacionais, mas o Crane expõe as dificuldades da guerra, a inutilidade de certas batalhas, a mortalidade, o sofrimento e o que é mais interessante é a perspectiva psicológica do protagonista, que é o Henry Fleming, um soldado muito jovem que se alistou ao exército da União, ou seja, do Norte, porque ele buscava uma glória, ele buscava ser um desses heróis nacionais, mas quando ele se depara com a realidade da guerra, ele percebe que ele estava muito enganado. Esse texto foi publicado pela primeira vez em formato serializado em dezembro de 1894 e saiu em formato de livro no ano seguinte, 1895. Nessa época, o Stephen Crane tinha apenas 22 anos de idade, se tornou uma celebridade literária na época. Porém, se a gente for pensar que a Guerra Civil terminou em 1865, Stephen Crane não tinha nem nascido ainda quando o conflito terminou. Ele nasceu apenas 6 anos depois. Quando o livro saiu, muitos leitores acreditavam que o autor era um veterano da Guerra Civil e que tinha participado do conflito em primeira mão. Mas esse não era o caso. Aliás, o Stephen Crane até brincou que nunca tinha sentido nem o cheiro de pólvora. Como eu falei para vocês, o livro foi muito bem recebido comercialmente, foi um sucesso de vendas, mas o texto também recebeu duras críticas de veteranos militares que achavam que o texto de Crane ofendia a honra de participantes da guerra. E isso porque Crane trata de temas como a covardia, o medo da covardia, o medo, como que poderia um soldado sentir medo? E é claro que essa perspectiva causou descontentamento com pessoas que tinham realmente participado da guerra. E críticos literários da época reclamavam que o texto não tinha uma sequência tradicional de começo, meio e fim, porque a narrativa de A Glória de um Covarde é muito experimental e já precursora do modernismo no início do século XX. Há fluxos de consciência, então não é muito sobre a batalha ou sobre os eventos em si, mas principalmente sobre como o principal personagem, o Henry, sente com relação a tudo isso, as suas impressões, a sua subjetividade com relação ao que acontecia ao seu redor. Então, o nosso protagonista de The Red Badge of Courage é Henry Fleming, um jovem que quer provar o seu valor em uma batalha. E ele se alista ao Regimento 304 de Nova York, que é um regimento ficcional, porque Crane não queria se referir a ninguém específico. E além de Henry Fleming, há outros personagens que são normalmente chamados de o soldado alto, o soldado barulhento, o soldado velho. E essa ideia do Crane é justamente de mostrar que esses homens, esses jovens, não eram pessoas específicas, mas que poderiam ser qualquer um dos jovens que participaram dessa guerra. Poderia haver milhares de soldados altos, milhares de soldados barulhentos. Além disso, essa referência a esses personagens como tipos demonstra também a desumanização da guerra. Nesse momento, ninguém é um indivíduo, mas fazem parte de um coletivo, você é apenas parte de um exército. A narrativa é contada em terceira pessoa, mas com a focalização do Henry. Então a gente sabe, o leitor sabe o que se passa na cabeça do Henry, sabemos dos seus mais íntimos pensamentos, a sua visão idealizada da guerra, que era baseada em contos de batalhas da Grécia Antiga, são postas à prova e ele se depara com a realidade da guerra e percebe que esses momentos de glória são raríssimos
e que guerra se resume de fato a passar fome, cansaço e deslocamento, muito deslocamento, treinamento, treinamento, treinamento. Ele dizia que se sentia como um gato dentro de uma sacola. O momento definitivo do livro é quando Harry percebe que o seu primeiro conflito, a sua primeira batalha está próxima e ele sabe que ele vai enfrentar o inimigo muito em breve e ele se faz o seguinte questionamento: o que vai acontecer quando eu estiver de frente com o inimigo? Eu vou ter a coragem de enfrentá-lo ou eu vou fugir? E essa sombra dessa dúvida o assombra durante toda a narrativa e ele quer se provar logo porque ele tem medo de que ele não seria corajoso o suficiente para ser um herói de batalha. E o Harry quer ter um emblema da sua coragem, que diz respeito ao título The Red Badge of Courage, um emblema vermelho da coragem, que seria um ferimento de guerra, que é vermelho, é sangue, e mostra que você teve coragem de enfrentar o inimigo. E ele chega a sentir inveja dos outros soldados que tinham sido machucados, até que por fim ele consegue o seu próprio emblema vermelho da coragem, mas não vou dizer para vocês como isso acontece, mas que diz muito sobre o que é ser corajoso, o que vale mais, ser corajoso ou um sobrevivente? O que vale mais? E qual é o objetivo de todas essas mortes? O que eles estavam fazendo ali enquanto os grandes nomes e generais não estavam ali arriscando as suas vidas no campo de batalha? Enfim, esse é um livro que me marcou bastante porque me fez realmente pensar sobre como seria fazer parte de uma guerra. Eu me fiz a mesma pergunta que o Harry se fez: o que eu faria quando eu finalmente me deparasse com o inimigo? Eu teria coragem para atacar? Ou seria covarde e correria? Não sei. O que vocês fariam no lugar de Harry? Além do mais, esse livro traz essa perspectiva bem humana que compara o ser humano a qualquer outro animal que em um momento de ameaça foge para preservar a sua própria vida. É fantástico como Crane, mesmo nunca tendo participado de nenhum conflito armado, conseguiu demonstrar essa humanidade no personagem de Henry, esse caráter opressor e realista da guerra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre Stephen Crane e sobre o livro A Glória de um Covarde, ou então The Red Badge of Courage. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!